Bem-vindos ao nosso canal. E depois de morar um ano aqui na Úmbria, região central da Itália, a gente está fazendo um especial. A gente já fez um vídeo falando quanto a gente gastou aqui nesse último ano. A gente já fez um vídeo avaliando as melhores comidas da região. E hoje a gente fez uma curadoria com as principais perguntas que a gente recebeu no Instagram, amigos, família, enfim, seguidores. Então eu fiz um compilado, a gente vai responder essas perguntas. Fiz uma listinha, uma colinha, senão não vou lembrar de tudo. E já segue o nosso canal. Então vamos lá, acho que a pergunta campeã é: por que vocês decidiram mudar para a Itália? Você começa. Acho que para mim o que pegou mais foi a questão da segurança e qualidade de vida. Para mim também, mas no geral a conta não fechava. E quando eu falo a conta, eu não tô falando de comprar, tá, pessoal? Não só isso, poder aquisitivo. A gente trabalhava muito, a gente tinha já uma vida, entre aspas, bem resolvida no Brasil, mas todos esses parâmetros, segurança, momento atual do Brasil, político, econômico, a gente trabalhava assim 12, 14 horas por dia e não conseguia equilibrar todos esses pratinhos, principalmente. Então, no geral foi isso, e também para aproveitar uma oportunidade que apareceu para a gente fazer esse movimento de vida. Bom, segunda pergunta é polêmica. Vocês falam italiano fluente, como aprenderam? Não aprendi. Ainda não falo fluente, estou bem longe disso. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a questão profissional, porque para gravar minha situação eu só uso inglês no trabalho, basicamente. Mas acho que você está melhor nesse requisito. Eu no meu primeiro emprego, quando eu entrei, eles falaram assim: não, tudo bem, você pode chegar aqui, a gente vai falar inglês. Mas não foi bem assim, eu cheguei lá, eles só falavam italiano. Para mim, no final do dia, foi o melhor método. Foi um intensivo de 8 horas todos os dias, falando italiano. E aí hoje eu falo italiano, a gente conversa. Foi na marra, né? Foi no forceps. Exato. Que eu acho que é o melhor jeito de aprender. Mas eu ainda tô num B1 e o Magdiel já tá bem melhor, consegue trabalhar, inclusive, falando italiano. Não é meu caso. Foi difícil conseguir a cidadania italiana? Aí acho que, voltando na primeira pergunta, essa foi a oportunidade que a gente teve para mudar para cá. Aí é com você, que a cidadania é do Magdiel. Eu vivo aqui com um permesso que eu posso viver aqui legalmente através do nosso casamento. Exato. E falando do processo em si, não foi difícil, a gente fez um processo com uma agência. Obviamente, é um processo longo, todo mundo sabe, esse processo de cidadania é muito burocrático, tanto no Brasil quanto aqui, encontrar documentação e tudo mais, mas o processo em si não foi difícil, porque a gente foi amparado por uma agência. Então, eu acredito que... A gente não sabia nada de como começar, então procurar uma agência especializada é importante. Claro, a gente teve alguns problemas nessa jornada, mas ele foi mais longo do que complexo, por assim dizer. Ele demorou mais do que foi difícil na prática, né? Acho que é isso, no fim do dia. Por que vocês escolheram viver na Úmbria? De novo, isso volta à pergunta anterior, a questão da cidadania. A nossa agência é daqui da Úmbria, então a gente acabou fazendo o processo aqui e, consequentemente, a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer a Úmbria. Que foi ótimo, a gente também não sabia nada sobre essa região, então eu brinco que a gente não escolheu a Úmbria que nos escolheu. E a gente acabou aproveitando esse um ano, foi muito bom para um processo de adaptação, de conhecer uma Itália autêntica, mas não, a gente não escolheu. A gente veio aqui porque tinha que vir para cá para terminar o processo de cidadania, principalmente. Fomos escolhidos. Fomos escolhidos. Como vocês se mantêm na Itália e trabalham com o quê? Bom, primeiro, importante, tá? Fazer conteúdo dá muito trabalho, mas obviamente isso ainda não traz ganho, né, monetário, financeiro, para sustentar a nossa vida aqui. E a gente trabalha na área de TI. Eu na parte um pouco mais de gestão estratégica. E eu trabalho na parte técnica. Os dois têm os planos B, né? Então, há um tempo eu me dedico a questões de inovação e sustentabilidade, que é uma das minhas paixões. E você é um pouco inusitado, né? O Magdiel tem uma outra formação aí um pouco polêmica. Eu sou formado como ator também no Brasil. E aqui, eu ainda almejo em algum momento poder praticar. Poder praticar, né? Essa área cultural, artística, bem legal. Bom, é caro viver na Itália e quanto custa por mês? A gente acabou de fazer um vídeo
de tudo que a gente gastou nesse um ano, bem detalhado. Eu vou deixar o link aqui, eu não lembro de todos os valores, mas pelo menos 1.400 euros, que é uma média aqui, que é um salário mínimo, então realmente é o mínimo, por assim dizer, para um casal. Então a gente até avaliou, ficou Sim. dentro, né, dessa margem. Claro, nesse primeiro ano a gente teve vários custos, né, aluguel, documentação, enfim, calção. Então tá lá, vou deixar o link aqui, depois vocês assistem e tem mais detalhes sobre isso. Eu tô passando rapidinho aqui, pessoal, porque são muitas perguntas e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Aí qualquer coisa vocês mandam aqui na descrição alguma pergunta e a gente responde. Como é morar numa cidade pequena comparado a uma cidade grande? Acho que para mim, uma coisa que eu vejo muito aqui é o conceito de cidade grande aqui na Itália e no Brasil é um pouco diferente. Muito diferente. Então aqui é uma cidade de 150 mil habitantes, que no Brasil é uma cidade pequena, aqui é uma cidade grande. Spoleto, por exemplo, é considerado uma cidade média para grande, tem 40 mil habitantes mais ou menos. Então, para nós aqui, é interior. Então, para mim, do ponto de vista, eu sinto toda aquela tranquilidade. Você tem a natureza muito próxima aqui, as paisagens belíssimas. Então, para mim, falando então de viver em uma cidade menor, para mim tem sido maravilhoso. Eu mudei muitas opiniões sobre isso, inclusive. Magdiel é de São Paulo, para quem não sabe, eu sou de Itu, do interior de São Paulo. E Itu, para mim, sempre foi uma cidade pequena, né? Eu morei 12 anos em São Paulo, que é uma cidade imensa. E aqui, a capital da Umbria, que é Perugia, tem a mesma quantidade de habitantes que a minha cidade do interior. Eu sou suspeita, eu amo essa vida tranquila, é uma das coisas que eu buscava aqui, né? Essa soma, cidade pequena, natureza. Eu já sou adaptada, né? Nasci numa cidade interiorana. E eu já queria há muito tempo voltar, e pro Magdiel foi bom mesmo, né? Ele é de São Paulo, então ele se adaptou à vida tranquila aqui da Itália. Eu moraria até numa cidade menor, tá, pessoal? Só pra... vamos lá. O Magdiel também trabalha com TI, a gente já respondeu, o Magdiel trabalha com TI. E se a gente trabalha remoto? Sim, a gente trabalha remoto, graças a Deus. Então, eu sei que muitas pessoas buscam virar influencer e trabalhar com a internet para ter mobilidade geográfica, mas a gente já tem mobilidade geográfica. Isso é uma das vantagens, né, de trabalhar na área de tecnologia. Obviamente, o mercado está voltando para um modelo um pouco mais híbrido, já tem um tempo, desde 2022, as grandes. Eu posso fazer um vídeo só falando da área de TI aqui na Itália, comenta aqui se vocês querem. Mas sim, a gente trabalha remoto, graças a Deus, né? Graças a Deus. É muito bom, é muito bom. Eu vejo que a gente vai dar uma passeadinha no escritório, mas no geral é remoto. Como vocês começaram o projeto Verde Itália? Acho que essa é mais para você. Como eu falei, já tem um tempo que eu tento unir inovação com aspectos sustentáveis. Quando a gente decidiu vir para a Itália, eu sabia que nos primeiros meses eu não poderia trabalhar. E eu já queria me dedicar a um tempo, a algum projeto que conectasse tudo que eu gosto, né? Então, o Verde Itália ele foi feito em 3 pilares principais. Conexão com a natureza, vida ao ar livre, inspirar um turismo alternativo. Não que a gente não vá para grandes cidades, o clichê é sempre bom, mas trazer um pouco esse lado. O segundo pilar gastronômico, tradições alimentares. Eu amo cozinhar, é uma coisa que é da minha família. Então a gente gosta, né, nossos cafezinhos, as comidas, os produtores locais. Eu queria também trazer esse aspecto. E por último, história, né? A gente ama arte, cultura, história. Magdiel é desse setor, né, dessa área também. Então, Verde Itália foi isso. Foi uma forma de me dedicar a um novo projeto nesse tempo, quando eu ainda não poderia trabalhar. Para o futuro também, né? Criar um projeto que eu pudesse escalar com o tempo. E conectar isso, né? Tecnologia como base de tudo, que é o que a gente sabe, mas todas as nossas paixões. Então, assim nasceu o Verde Itália. E é isso. Espero que vocês, inclusive, estejam gostando aí do nosso conteúdo. Curtam, sigam e compartilhem sempre, hein? Por favor, ajuda bastante o projeto. É difícil gravar conteúdo de viagem e trilhas aqui? No meu ponto de vista, não é difícil, até por conta da estrutura que a maioria das trilhas que a gente já fez tem muita estrutura, segurança, então assim, não é uma coisa que você vai se perder no meio da mata, então assim, é muito tranquilo de gravar.
Claro, sempre com a prudência também de não sujar e tudo mais, a gente sabe sobre isso, mas é muito tranquilo de gravar conteúdo, no meu ponto de vista, como É, cameraman. é que assim, eu acho que no início a nossa dificuldade foi que a gente não entendia nada desse mundo. A gente conhece de tecnologia, mas aqui é outra coisa, né? Então a gente não tinha habilidade de filmagem, a gente não estava atento ao tempo, às melhores práticas audiovisuais, as ferramentas para a gente editar. Para mim, isso foi a maior Sim. dificuldade do início, a gente se entender. Ainda, obviamente, todo dia a gente está aprendendo e tentando evoluir cada vez mais, mas do ponto de vista de infraestrutura e segurança, foi tranquilo. Eu acho que muito mais isso, ter essa percepção do que filmar, quando filmar. No começo você quer gravar tudo, o vídeo fica absurdamente longo, então, e eu não sou dessa área de teatro, nada, então eu tive uma dificuldade assim, eu sou uma pessoa bem séria, bem estressada, e então no início vocês vão ver que os meus vídeos eu tô bem séria ali, bem focada, falando bem o texto, assim, quadradinho. Então a minha habilidade de comunicação foi difícil trazer nesse início, então foi também me adaptando em relação à câmera. Mas agora acho que tá melhorando. Quais são as trilhas imperdíveis para quem está começando? No nosso canal eu já fiz uma playlist e todo vídeo eu trago na descrição qual que é a intensidade ali, qual que é a criticidade daquela trilha. Mas se você estiver vindo para Úmbria, que é uma trilha bem mamão com açúcar, acho que Cascata de Mármore, né? Cascata de Mármore, além da beleza, é muito tranquilo de fazer. Perto de Roma, você pode, já tem vários vídeos, também vou deixar aqui na descrição. Eu acho que eu faria, para começar, né, que é mais tranquilo, Cascata de Mármore, que é bem bonito, para família, muita infraestrutura, trilha limpa. Ali a trilha de Espelo, na florada da primavera, entre as oliveiras ali do Aqueduto Romano, foi bem bonito, bem tranquilinho. Se não quer sofrer, não vai até Colepino, que é um vilarejo na colina que a gente subiu. Mas eu queria subir de carro, mas a gente foi andando. Então acho que Espelo ali é bem bonito. Lago Trasimeno também. Lago Trasimeno. Não dá para você fazer a pé, mas é um trecho um pouco longo se você quer dá pra fazer de bike. Mas de bike é o melhor indicado. É belíssimo também. É bonito. E você faz um pedacinho, né? Você não precisa fazer os 60 quilômetros em volta do lago, que eu quase matei meu marido quando a gente foi fazer isso. Mas dá pra fazer um pedacinho. Então eu recomendaria para começar, e se for vir na Umbra, essas trilhas. A gente tá na pracinha e tá passando o carro. E aproveitem os cafés. Melhor parte. Vocês sentem saudade do Brasil e do que exatamente? Eu vou deixar você começar respondendo essa pergunta. Seja sincero. Eu acho que assim, são partes. Acho que uma parte, a nossa culinária é maravilhosa no Brasil. A gente, obviamente, eu sinto saudade de comer uma feijoada, uma costela, um negócio assim. Comida da avó. Comida da avó. Então, assim, pra mim essa parte acho que pega. Outra coisa é família, obviamente, você acaba também sentindo saudade e tudo mais. Então, para mim, acho que são esses dois pilares, assim. E, claro, no final do dia, a gente tem um equilíbrio, a gente tenta manter esse equilíbrio. A vida adulta, pessoal, é assim, né? Toda escolha é uma renúncia. Eu sou bem bicho do mundo, assim, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a minha criação. A gente sempre foi muito pela minha mãe, pelo meu pai. Teve essa questão de vai pro mundo, vai viver, vai ter a sua vida. Então eu sou bem andarilha, tenho um pouco essa característica, eu sou muito adaptável. Eu não sofro tanto, eu acho que hoje com a tecnologia a gente está sempre se falando. Claro, eu sinto falta dos momentos em família, quando toda a minha família doida se reúne, os cafés, aquela gritaria, aquela confusão, eu sinto falta. Obviamente eu não vejo as crianças crescerem, a gente perde aniversários, então tem esse lado também, a comida de casa, né? A culinária da Itália é maravilhosa, mas a gente sente falta. Mas no geral a gente tá bem feliz na Itália. Sim. Eu tô bem tranquila aqui. Sim. E aí remete a uma próxima pergunta, né? Se a gente tem planos de voltar pro Brasil, e a resposta é não. A gente fez uma mudança muito grande, a gente tava com uma vida muito boa, muito estabilizada por um lado, e a gente abriu mão de muita coisa. Então, a princípio, não. A gente veio para fazer a nossa vida aqui e ficar. E quem sabe, né? A gente não sabe também do futuro, mas a médio prazo, não. Sim, o projeto foi sempre ficar aqui. Como foi o processo de adaptação cultural? Eu acho que eu acabei de responder um pouco isso. Sim. Para mim foi tranquilo.
tem muito dos italianos no Brasil, né? O brasileiro é essa mistura de todo mundo aqui, então acho que dentro das famílias a gente tem um pouco dos italianos. E para mim foi bem tranquilo. Acho que a questão da língua ainda eu preciso em 2026 me comprometer e melhorar. Qual o conselho que vocês dão para quem quer se mudar para a Itália também? Se planejem muito. Se planejem muito, inclusive financeiramente. Porque é uma mudança muito grande ser mudada do seu lugar para um outro país, outra cultura. Tudo acontece. Pode acontecer qualquer coisa. Acontece. Uma coisa que era um processo semana passada, agora pode estar diferente. Então, assim, não era pago, agora é pago, usando um exemplo. Então, assim... Eu perdi um dente, mas não vou falar sobre isso. Gastei uma fortuna com o dentista. Assim, as coisas acontecem, você pode trabalhar rápido, pode não trabalhar. E para quem tiver tempo, faça italiano. Venha melhor no italiano. Então, acho que esses são os... e logicamente, né? Venha legalizado. Exato. Né? Façam o processo correto. Sozinho ou por uma agência. É fácil de conseguir trabalho ou trabalho remoto na Itália? Eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso, tem bastante pergunta, mas assim, a área de TI é uma área muito boa e ponto, em todo lugar do mundo. Então, sim, foi fácil, entre aspas, para nós, comparado com outras áreas, que muitas vezes tem que adaptar o diploma. Então, aqui, a área da saúde, a área de tecnologia, tem bastante demanda. A região que a gente está, obviamente, não favorece muito, não é polo tecnológico, aqui é a Úmbria. Mas, mesmo sem falar italiano, como a gente fala inglês, então, assim, fácil é relativo. Qual que é a sua experiência? Exato. Quantos idiomas você fala? Então, tem muitos parâmetros. Mas, com 4 meses, você já estava trabalhando na área... Sim, E eu tive que esperar minha documentação sair, então eu demorei um pouco mais, eu fiquei 7 meses sem trabalhar. Mas a gente veio pronto para trabalhar de qualquer coisa, tá, pessoal? A gente não veio, só vou trabalhar se for com TI. Não, quando você faz processo... Estávamos abertos. Você tem que pensar em tudo isso, você tem que vir pronto para fazer qualquer coisa, que é outra dica que a gente dá, tá? Então, não foi demorado, mas lembrando que tudo que é fácil da sua profissão no seu país, na sua língua, vai ser difícil. Aqui vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Exato. Então, uma dica importantíssima é: aprendam o idioma local do país e inglês. Inglês meio que vai ser a porta de entrada ali, mas a língua local vai te abrir mais portas ainda. O inglês não só como idioma universal, quem é de TI sabe que é muito importante. Ajudou. No meu caso, por exemplo, eu só comecei a trabalhar porque eu falo inglês, porque foi sofrido. Qual região italiana vocês querem explorar profundamente, que a gente quer conhecer muito? Acho que os Alpes italianos, apesar de não ser exatamente uma amiga do frio, mas na minha estação com certeza. E eu gostaria muito de conhecer o sul ali, explorar mais o sul da Itália, principalmente a Sicília. Não sei você. Eu também. Eu sou amante de montanhas, então eu gostaria muito de conhecer as montanhas do norte, sejam elas quais forem. E no sul também, a Sicília. Também gostaria de fazer uma trilha num vulcão lá. A gente já fez uma. A gente já fez uma, inclusive tem um vídeo lá, assistam. No Vesúvio. No Vesúvio, exatamente. E gostaria também de conhecer outro vulcão. O Etna ali na Sicília. A gente fez a Costa Amalfitana, mas a gente explorou pouco o sul da Itália. Então, acho que se eu fosse, nesse momento, para o sul da Itália, eu iria para Sicília com certeza. Eu quero muito conhecer. Um lugar que eu quero conhecer muito, a Sardenha também. Mas a Sardenha requer um pouco mais de planejamento. Tem umas trilhas ótimas lá. Como vocês escolhem os lugares que a gente vai gravar? Essa eu vou responder. Essa é para você também. O pesadelo do Maggiò começa quando eu tô ali, principalmente planejando. Como que eu escolho, né? Eu tento... Primeiro, né? A gente tem que olhar o clima. Por exemplo, você não vai agora ir nos Alpes fazer trilha porque tá cheio de neve. Então, acho que o clima é o primeiro fator. A criticidade da trilha, então o quanto a gente está preparado. Então, se a gente não tiver com o preparo adequado, a gente não vai se arriscar numa trilha muito complexa. E a gente tenta explorar a região que nós estamos nesse momento, principalmente porque a gente trabalha, a gente tem só o final de semana e a gente não tem carro. Isso limita bastante a gente ir para alguns lugares para fazer trilha, porque apesar de ter muito trem, nem sempre o trem vai chegar numa região de mata, de trilha. Então, a gente optou nesse primeiro ano explorar bastante a Úmbria. Então, quando a gente sai da Úmbria, a gente tenta associar
ao clima e oportunidade, igual a gente acabou indo no Natal passado, na baixa temporada, para a Costa Amalfitana, e foi muito bom, e a gente fez algumas trilhas, outras não, porque estavam fechadas, não tinha transporte, então eu tento mais ou menos assim, mas às vezes é sexta-feira, a gente não vai fazer nada no sábado, e aí do nada no sábado, 7 da manhã, a gente tá num trem indo para algum lugar, acontece sempre, inclusive. Então é um pouco isso a nossa vida aqui. Magdiel fica um pouco desesperado, mas dá tudo certo no final. Mercado de trabalho TI, a gente já falou. Como que a gente conseguiu emprego, se foi indicação? Não foi indicação. No meu caso foi as ferramentas tradicionais. Indeed, LinkedIn, muita pesquisa, filtro. Foram essas ferramentas que para mim funcionaram, tanto para o primeiro quanto para a segunda oportunidade onde eu estou hoje. O que acontece? Quando você chega no país novo, você não vai ter um network, né? Você vai ter que construir tudo do zero, isso é muito difícil. Então a gente acabou recorrendo a essas ferramentas, a gente foi evoluindo o nosso currículo e entendendo os mecanismos de pesquisa, as demandas, os períodos, né? A sazonalidade dos empregos aqui na área. E o meu caso, eu fui abordada por uma empresa através do LinkedIn. Eu, sinceramente, isso é a primeira vez que aconteceu. No Brasil, eu nunca usei muito o LinkedIn, nunca achava também que era muito eficiente para procurar trabalho. Sempre acreditei nessas relações profissionais. Mas aqui, por incrível que pareça, eu fui abordada por uma empresa, a gente começou a conversar. Na verdade, isso aconteceu 2 vezes, só que quando aconteceu a primeira vez, eu não tinha documentação. E aí eu perdi essa oportunidade, fazer o que é a vida. Nossa, isso aqui é interessante. Como vocês se conheceram? Como todo CLT e profissional de TI, eu brinco que a gente se conheceu em cativeiro, né? Exato. Nos conhecemos na empresa que a gente trabalhava no Brasil, então... Nada poético, inclusive a gente se conheceu bem, assim, não é que a gente se conheceu, eu já conheci o Magdiel, mas a gente se aproximou no início da pandemia, numa situação bem hostil, para variar, estressante, com toda essa colisão do vírus. Por mensagem, áudio só. Não foi nada poético, na verdade, foi no trabalho, pessoal. Eu não sei se vocês queriam alguma coisa muito incrível, mas não foi não, tá? E como que é o clima? Acho que essa é a última, já tá com 24 minutos o vídeo. Como que é o clima da Úmbria? Segue eu aqui de touca, né, e de blusa. Bom, o clima da Úmbria, como a Úmbria não tem acesso ao Mediterrâneo, a Úmbria tem muito mais influência de um clima continental. O que isso significa? A gente tem um clima muito bem definido, as estações. Então, bastante calor e tempo seco, e inverno mais chuvoso, tem neve, incorrência de neve aqui na região, e mais úmido também. A meia estação é a mais recomendada, a gente amou ver essa transição, inclusive, né, do outono, da primavera, foi bem bonito. Então é isso, estações bem definidas, a gente recomenda a meia estação, abril, para mim, e outubro são os melhores, mês de setembro, claro, é muito bom também, mas se fosse para escolher, eu escolheria esses 2 meses. Tem mês que o inverno e a neve se antecipam um pouco, como esse ano, em relação ao ano passado. O ano passado estava mais quente nesse período. Sim, aqui tem cidades a alguns quilômetros daqui que já está coberto de neve. Castelucho de Norte, incrivelmente, parece a Islândia, de tanta neve. Tem estradas fechadas fechadas. Mas aqui nas cidades você vai ver neve, assim, nas montanhas, mas dificilmente vai cair neve, assim, em Spoleto, principalmente onde a gente mora. Então o clima é mais continental, tem uma influência mediterrânea, mas acaba predominantemente sendo continental. E que para mim é muito legal é que você consegue aproveitar todas as estações. Sabendo que está por vir. Lembrando que a Itália no geral é um país ensolarado. O que me pega muito, eu não sou tão fã do frio, mas acho que para mim é pior a ausência de luz. Claro que no inverno vai escurecer 4 horas da tarde. Mas no geral, são dias bem bonitos, ensolarados. A gente está aqui na pracinha do lado de casa, vai tomar um ar. E é isso, acho que já a gente encerra aqui as principais perguntas desse 1 ano. Assistam os outros vídeos que a gente fez. Exatamente. E é isso. Então curte, segue, compartilha e até o próximo vídeo. Até o próximo café. Exato.